Sabe, no rodapé de quase toda ferramenta de inteligência artificial que a gente usa, tem uma frasezinha, uma que todo mundo ou quase todo mundo ignora. Hoje, a gente vai fazer algo diferente. Vamos pegar essa frase e tratá-la como um mapa do tesouro, decifrando cada pedacinho para descobrir o verdadeiro manual de instruções para essa nova era da IA, que, no fim das contas, estava bem debaixo do nosso nariz o tempo todo. Essa aí. A frase é essa. 3 sentenças curtinhas, quase invisíveis. Mas e se eu disser que cada parte dela guarda uma lição fundamental sobre como a gente deve interagir com a tecnologia hoje em dia? Pois é, exatamente isso que a gente vai explorar. Essa notinha de rodapé é o centro de toda a nossa análise de hoje. Então, a grande pergunta é essa. E se esse aviso, que parece só uma formalidade legal, uma coisa chata, for na verdade a chave para usar a IA de um jeito muito mais inteligente e seguro? Vamos mergulhar nisso e ver o que a gente descobre. Vamos começar pelo começo, então. A primeira parte, que é basicamente uma admissão de falha. É aqui que a nossa relação com a máquina já começa a ser definida de um jeito bem diferente. Pensa bem nisso por um segundo. Uma das tecnologias mais impressionantes do planeta começa a conversa com uma confissão. Olha, eu posso errar. Isso é o completo oposto do que a gente espera da tecnologia, não é? A gente busca a perfeição. Mas aqui o sistema já avisa de cara. Não confie em mim de olhos fechados. E isso não é um bug, gente. É uma característica fundamental. É o sistema dizendo pra gente não tratá-lo como um oráculo, mas sim como uma ferramenta. Uma ferramenta muito poderosa, claro, mas imperfeita. E olha só essa distinção aqui. De um lado, os nossos erros humanos, que a gente conhece bem. A gente esquece as coisas, se cansa, tem vieses. Mas do outro lado, o erro da IA é de outra natureza. A IA alucina. Ela é capaz de inventar fatos, fontes, números, com uma confiança absoluta. E por quê? Porque o objetivo dela não é falar a verdade. É prever qual é a próxima palavra mais provável para completar uma frase. Entender essa diferença é o primeiro passo para usar a ferramenta direito. Ok, se a primeira parte admite que pode errar, a segunda parte já nos diz o que fazer a respeito. E é aqui que a responsabilidade sai da máquina e vem direto para o nosso colo. Presta atenção no jeito que isso é dito. Não é um sugerimos que confira ou seria legal dar uma olhada. É um comando, uma ordem. Confira. A plataforma está na prática, colocando a responsabilidade final pela informação em quem usa. É um lembrete importantíssimo de que a conveniência de ter uma resposta rápida não pode, de jeito nenhum, substituir o nosso pensamento crítico. Tá, mas como a gente faz isso no dia a dia? Esse processo de 3 passos aqui é um bom guia. Primeiro, a gente precisa isolar a afirmação. O que exatamente a IA está dizendo? Depois, o passo crucial, cruzar com fontes confiáveis. Não basta acreditar. Tem que ir atrás de fontes primárias, checar a informação. E por último, questionar o contexto. Essa informação, mesmo que esteja correta, faz sentido aqui? É um processo que exige que a gente seja um usuário ativo e não passivo. E essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Confiar cegamente na IA é como atravessar uma avenida movimentada de olhos fechados só porque alguém disse que o sinal estava verde. O ponto é que essas ferramentas não nos livram da responsabilidade de pensar. Na verdade, elas exigem que a gente seja ainda mais cuidadoso. Vamos agora para a última parte da frase, aquela que parece a mais técnica, a mais chata, mas que na verdade revela a verdadeira moeda de troca por trás dessas ferramentas que parecem gratuitas. Fala a verdade, quando a gente lê a palavra cookies, o cérebro quase desliga, né? Mas é aqui que está a porta de entrada para a gente entender a transação invisível que acontece. É o mecanismo pelo qual cada clique nosso, cada pergunta, cada interação é monitorada. Ao usar o serviço, a gente está participando de uma imensa operação de coleta de dados, que a gente perceba que não. E esse gráfico aqui mostra exatamente o que está sendo trocado. Olha só, não são só as preferências de idioma, é o nosso histórico de conversas, os dados do nosso dispositivo e, talvez o mais valioso de tudo, os nossos padrões de uso. O que a gente pergunta, como a gente pergunta, os assuntos que nos interessam. Juntos, esses dados criam um perfil nosso super detalhado que é usado para treinar e melhorar os próprios modelos de IA. Então a troca é essa, preto no branco. De um lado que a gente recebe, acesso a uma ferramenta poderosíssima. Do outro lado que a gente dá, nossos dados. Não é de graça, a gente paga com a nossa informação. Entender essa troca é fundamental para navegar nesse mundo digital de forma consciente. Ok, agora vamos juntar todas as peças. O que essas 3 partes, quando a gente lê em conjunto, nos ensinam sobre a nossa responsabilidade como usuários de tecnologia? Aqui está o resumo. Este é o verdadeiro manual. Primeiro, ser cético, porque a ferramenta pode e vai errar.
Segundo, ser diligente, porque a responsabilidade de checar é nossa. E terceiro, ser consciente, porque cada interação é uma transação de dados. Ceticismo, diligência e consciência. Essas são as 3 regras de ouro. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. A gente precisa parar de ver essa frase como um aviso legal e começar a enxergá-la como o que ela realmente é. Um guia de boas práticas, um conjunto de princípios para a gente interagir de forma mais inteligente e segura com as ferramentas mais transformadoras do nosso tempo. E a gente termina com essa reflexão. A gente fica maravilhado com as respostas que a tecnologia pode dar. Mas talvez a lição mais importante dessa pequena frase, escondida de todo mundo, é que ela nos força a focar nas perguntas que nós deveríamos estar fazendo. Perguntas sobre a verdade, sobre a responsabilidade e sobre o valor da nossa própria informação.